ele vai dizer, né, que ele cresça e que eu diminua. Então a gente percebe, né, essa questão do ministério realmente de João, de preparar o caminho. Né, até a Vicky comentou o paralelo com Isaías, ele se vê, ele enxerga o seu ministério como aquele que prepara o caminho para aquele que é muito maior do que ele, e essa pessoa, essa figura é Jesus. E eu acho que isso é o que traz a lição e talvez a aplicação de João Batista para os nossos dias. E aqui eu quero ler o bom velhinho, o N.T. Wright, que ele vai dizer o seguinte, né, sobre isso, né, que a respeito, né, dessa figura de João Batista, ele diz que a forma como todos os pregadores cristãos são chamados a ter essa mesma atitude que ele tinha, porque, como Batista nos apresenta, né, ele é apenas a voz. Então, essa humildade de João Batista é algo que realmente nos inspira, né, ministerialmente falando, né, de sermos aqueles que apontam para aquele que é muito maior, né, que é Jesus, que é o nosso Deus, que é o nosso Salvador. Então, essa humildade, e acho que algo que também nos inspira muito é a questão de João Batista ser essa voz profética na geração dele, e acho que isso é algo que a igreja precisa muito também. Começa agora o BTcast. Teologia é nosso esporte. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTcast de número 564. Eu sou o Rodrigo Bibo e que esse BTcast chegue até vocês no espírito de João Batista. Ó. Oi, eu sou a Vicky e um dia eu quero muito provar gafanhotos. Olha, será que emagrece? Será que engorda? Qual é a caloria? Qual é a caloria? Oi, aqui é a Cíntia, e João Batista é muito mais do que só um esquisitão no deserto. Olha aí, gente, estamos aqui com essas duas teólogas para falarmos sobre João Batista. Quem foi essa personagem bíblica importantíssima no Novo Testamento, precursor de Jesus? Ele fundou uma nova religião, um novo grupo religioso. Quem foi João Batista? Qual a sua importância teológica no Novo Testamento? O que nós podemos saber, né, do que ele se alimentava, onde vivia, o que fazia? É quase isso. E tô aqui com a Cíntia e a Vicky e a Cíntia. Bem-vinda, amigas, aqui neste BTcast, que não saiu em junho, mancada aqui da produção do Bibotalk, mas a gente tá aí trazendo o verdadeiro São João. Sim, é verdade, é verdade. Ó, a ideia foi da Cíntia desse BTcast aqui, entre outras ideias maravilhosas que ela teve, e a gente vai trazer várias coisas legais aqui. E a Vicky, que tá aí sobrevivendo ao semestre, né, o fim de semestre de teologia. Ela e o Luiz estão só respirando. Quem é Luiz Bibo? O Luiz é o nosso amigo do Gados. O Luiz, né, porque olha o gancho, olha, é que o Luiz, galera, o Luiz, ele gravou... Meninas, ele gravou um BTcast M maravilhoso sobre imaginação bíblica. Aliás, se você é mantenedor do Bibotalk, tem esse BTcast aí, Imaginação Bíblica, com o Luiz. E ele também tava no final do semestre aí, tá, meu Deus, tá subindo pelas paredes, não toma banho. Ele tá sofrendo muito. Bem, meninas, estamos aqui para falar sobre João Batista. Eu queria, então, informações bíblico-teológicas dessa personagem na escritura. Então eu queria uma coisa assim bem introdutória mesmo, não, né, tirem aí Joaquim Pô para ver quem vai começar, pra gente entender quem foi na verdade, né? Quem ficou meio estranho, mas quem foi João Batista, né? Ele que aparece, não sei em quantos evangelhos ele aparece, eu sei que em Lucas ele aparece, Marcos também, e não sei se ele aparece em algum outro evangelho, mas ele é uma figura importante ali, né? O cara que batizou Jesus e por aí vai. Então, queria uma introdução geral aí a João, assim, alguns detalhes pra gente começar a entender. Ou a minha pergunta, vou mudar a minha pergunta. Será que eu mudo a minha pergunta? Não, vamos. É porque João... Vamos manter a pergunta. Quem foi João Batista pra gente começar aí com alguns detalhes bíblicos e enciclopédicos sobre João? Porque depois a gente complica um pouco, porque nada é tão simples que a gente não possa complicar, não é mesmo?
Especialmente em se tratando de João Batista. Então, antes da gente começar a falar efetivamente de João e quais são as fontes de informação que a gente tem sobre João Batista, eu quero falar por que a gente está falando de João Batista, né? Então, João Batista é essa figura enigmática, né? Que a gente imagina um esquisitão lá no deserto, né? Como diz o James McGrath, que a gente pensa às vezes quase como um cara das cavernas com uma roupa Não, mas meio peraí, mas estranha, ô né? Cíntia, a gente pensa por quê? Porque de alguma forma, uma pequena descrição que a gente tem na Bíblia é um cara falando, berrando lá no deserto, entendeu? E pregando Exato. arrependimento e uma pregação bem nada coach, né? Então assim, a gente tem esse, a gente tem e outra e descreve um pouco a roupa dele, não sei o quê, e ele comia uns trem estranho. Então, assim, a gente tem esse imaginário de João porque de alguma forma o pouco que a Bíblia fala dele pinta ele como um cara, né, meio esquisitão assim. Aliás, ou vai que era a comida normal da Sim. época e a gente acha também que, né, enfim. The Olha, eu Chosen, acho que nossa, era esquisito. sim. Eu amei a retratação dele em The Chosen, né? Ele realmente, quando ele e Jesus se encontram, acho que eles até Ah, falam, oi, primo. fala, Você não fala. gostou, Bibo? Cara, Mas não, eu vou aí falar. você vê como a oposição dos dois, né? Sim, é que sabe Como o João é pintado como esse doido. é que, na verdade, eu acho que a figura que The Chosen traz faz mais sentido do que o meu imaginário. É porque o The Chosen, ele é um cara meio mirrado, assim, né? E aí eu imagino o João, um cara talvez um pouco mais parrudo, assim. Pô, mas se o cara vivia no deserto e tinha aquela dieta, ele não tinha como ser parrudão, fortão, né? Não, se ele não comia nem pão, segundo Jesus, então aí Não, fica não, aí difícil não. ser parrudo, É, né? então. E eu. O cara era low carb, Lo- né? Não, mentira. Ele não, porque tinha o mel. Não era low carb. Caramba! Não, mas se fosse só essa fonte de açúcar, tá dentro ali da dieta, né? Enfim. Ele tá um cara bem Mas fit, então acho né? que The Chosen acerta né, nessa reprodução dele, porque eu imaginava João mais parrudão, profetão, assim, aquele cara que encarava mesmo. E aí, mano, vai se arrepender ou não, moleque? Entendeu? Acho que eu tô meio influenciado por coisas ruins aí, mas vamos lá. Eu acho que outro imaginário bem forte que a gente tem na arte é a questão da decapitação dele, né? Da Ah, cabeça dele num prato. Enfim, eu acho que esse aí também tem a famosa pintura do Caravaggio. Uma coisa que ronda bastante a imaginação sobre João Batista. Essa cena depois com a Salomé dançando e toda aquela cena que os evangelhos colocam. que Ele também festa, é hein? muito retratado, né? Quando a gente pensa assim, na arte, agora a gente está falando da arte, da reprodução de João Batista, a gente tem aquela imagem dele apontando, né? A ideia daquele que aponta para Jesus, para aquele que é maior do que ele, para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a importância de João Batista, né, vai para além dessa figura enigmática, né, vamos dizer assim. Os 4 evangelhos falam de João Batista, né? E em Atos dos Apóstolos a gente ainda ouve falar do batismo de João, a gente ainda tem referências a João Batista e outros textos também, né? Como Flávio Joséfo, depois a Vicky vai falar um pouco mais sobre isso, e também evangelhos apócrifos, outros textos também falam a respeito de João. E todos eles situam João Batista no início do ministério de Jesus, ou seja, ele é uma figura importante. E para quem segue, né, calendário litúrgico, aquela coisa de final de ano, advento, todo ano prega sobre João Batista. Eu estou acostumado porque todo ano eu tenho que estudar e falar alguma coisa sobre João Batista, porque acaba, né, remetendo aquelas histórias, né, do início do ministério de Jesus, do batismo de Jesus. Enfim, ele é uma figura realmente central e nas últimas décadas tem existido bastante literatura ainda sobre João Batista, e esse é o motivo pelo qual me despertou a curiosidade de estudar um pouco mais sobre ele também, até porque a gente está tendo esse ano, pela Eerdmans, 2 grandes publicações sobre João Batista. Então, meio que João Batista, acho que ele está na moda de novo, e eu acho que ele é uma figura realmente bem interessante. Ô, legal. Gente, e alguns dados biográficos aí de João Batista, né? A gente falou aqui já naquela conversa, primo de Jesus, primo de segundo grau, sei lá, um pouquinho do contexto biográfico dele, né, a família. Eu sei que, por exemplo, quando se fala no Evangelho de Lucas, né, o nascimento dele tá bem envolvido em profecias e tal, uma coisa bem da presença do Espírito. Queria um pouquinho agora de detalhes biográficos de João Batista. Exato. Então, no Evangelho de Lucas, a gente tem a cena poderia assim dizer, anunciação de João Batista,
Depois a Cintia vai falar um pouco mais sobre isso. Mas, na verdade, a Isabel, ela é descrita como uma parenta de Maria. Então, essa palavra, ela pode denominar uma pessoa da família estendida, do clã. Então, é difícil precisar exatamente qual o parentesco que Jesus Cristo teria com João Batista. Se era um primo de segundo, terceiro grau, se fazia parte do clã maior. Isso é bastante difícil de se precisar exatamente. Uhum. Mas tinha um parentesco. Exato, a gente Pra sabe que as sim, mães a eram gente sabe, sim. parentas, mas Uhum. em que nível existia esse parentesco a gente não tem como precisar, porque a palavra é somente isso, um parente. Uhum. E quem foram os pais de João Batista? Isabel, Isadora? Quem foram? É um casal, né, no caso, um sacerdote, né, Zacarias, e Isabel, sua esposa, que também era de linhagem sacerdotal. E tem toda aquela cena, né, da anunciação que a Vicky falou. Então, o Zacarias está lá orando, né, e a oração dele é atendida, né? Então, é interessante que apenas Lucas traz para a gente esse relato do nascimento de João, conectando realmente com a história de Jesus. E a gente percebe também essa questão de cumprimentos de profecias, de muitas, trazendo realmente ecos de muitas histórias do Antigo Testamento. Então, quando a gente pensa, por exemplo, né, na história de Isabel ficando grávida, né, ela é uma mulher estéril, uma mulher já idosa, não tem como a gente não lembrar da história de Sara, das mulheres que foram estéreis, né, no Antigo Testamento. E é interessante que toda vez que Deus ele age, né, com esses personagens que estão aí, fazem parte desse plano de salvação, muitas vezes ele usa essa questão da mulher estéril, né, essa questão do não há impossíveis para Deus, né? Então é muito interessante que essas histórias acabam se conectando. Você se lembra da mãe de Sansão, você se lembra de Ana. Então, várias figuras aí do Antigo Testamento que tiveram essa mesma situação. Então a gente percebe isso, a gente também percebe essa ênfase de Lucas, né, de que João seria cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Aliás, em Lucas, todos os personagens ali envolvidos na história estão sempre cheios do Espírito Santo, profetizando, né? A gente tem também a questão de que tudo indica que que João Batista ele era um nazireu, né, desde o nascimento, muito parecido com a história de Sansão, por exemplo, né, que ele não beberia bebida forte. Ah, tá. O nazireado é aquele lance lá de se privar de várias coisas e tal. Exato, é um voto, né, Um não voto. pode cortar o cabelo. Embora tenha gente que diga, alguns pesquisadores que digam que a gente não tem como ter certeza se ele realmente fez esse voto, enfim. Mas a gente talvez possa imaginar alguém com cabelo bem comprido, e tem essa semelhança que a Cíntia falou com a própria história de Sansão, né? Que, lembrando, a mãe de Sansão também, ela era estéril, a gente não sabe o nome dela, então ela também recebe um mensageiro de Deus, que fala que ela daria luz a um filho, não se passaria navalha sobre a sua cabeça, e também que ele não tomaria bebida fermentada, né? Nem vinho. Isso. Se eu não me engano, é isso. Então existe, sim, bastante semelhança entre as duas figuras. Pessoal, então com base nessas informações aí que vocês estão trazendo, eu lembro de Lucas, né? Sempre lembro muito do relato de Lucas. Parece que há uma preocupação em apresentar essa personagem, né? Assim, tipo, o porquê há essa preocupação do Novo Testamento em apresentar uma figura como João, né? O profeta, né? O último profeta, enfim, a gente vai depois discutir essas nomenclaturas aí. Por que há essa necessidade de... Qual o objetivo dentro, né, do plano de Deus, de profecias do Antigo Testamento, enfim? Como é que eu entendo esse rolê? Tipo, por que há essa necessidade de apresentar João Batista da forma que Lucas, por exemplo, apresenta? Por que essa figura ela é importante no Novo Testamento? Principalmente nesse começo ali e tal, né? A gente consegue pensar algumas coisas? Então, eu acho que não apenas Lucas, mas os 4 evangelhos, eles têm bastante essa intenção de mostrar João como aquele que aponta para Jesus, que prepara o caminho para Jesus. E isso, na verdade, eu gosto bastante do evangelho de Marcos. Eu estava falando com a Cintia ontem, que a gente começa a ler Marcos e a primeira figura que aparece ali é João Batista. Então, você praticamente ouve João Batista clamando, gritando no deserto e preparando o caminho para o Senhor, preparando o caminho para Jesus Cristo. Então, ele tem essa função teológica nos 4 evangelhos de apontar para Jesus. E também se discute
até se não teriam questões históricas por trás disso. A Cíntia fala também depois de que João Batista teria discípulos, a gente vê isso em Atos, pessoas que só tinham o batismo de João e que seguiam a João, e algumas pessoas entendem, então, que essa contraposição feita entre João e entre Jesus seria para mostrar que Jesus era maior do que João. Não sei se vocês lembram do prólogo do Evangelho de João, que ele é aquele que aponta, ele não era luz, mas ele veio testemunhar da luz. Então, algumas pessoas entendem que essa era uma polêmica, que existia aí alguma rivalidade entre esses grupos, e os evangelhos gostariam de deixar isso claro, não, que Jesus é o maior e João Batista ele veio somente como aquele que aponta para Jesus Cristo. E claro que a gente tem aí conexões com os profetas também, né? A ideia do Elias, né? Que a gente vai perceber não somente nas próprias falas, né? Por exemplo, Jesus ele testifica dessa questão, dessa conexão entre o ministério de João Batista e o ministério de Elias, mas a própria forma como a gente começou aqui falando, né? Como João Batista se vestia e tal, isso também aponta para Elias. Então é interessante, né, que os 4 evangelhos nos dão informações a respeito de João. Ele é uma figura central, ele é uma figura que está presente no início do ministério de Jesus. Então, alguns vão dizer que não tem nem como a gente entender todo o ministério de Jesus sem a gente voltar para aquele começo, né, quando João Batista está lá batizando as pessoas. Então, é uma história que realmente está muito conectada. Então, não tem como a gente deixar de lado João Batista nesse sentido, né? Exato, e também João Batista começou seu ministério público anteriormente, e quando ele batiza Jesus, a gente tem então a introdução de Jesus no seu ministério público. Essa é uma questão bastante importante. Isso que a Cíntia falou das roupas também, né? Elias, em 2 Reis, ele é descrito como alguém que vestia roupas de pelos e usava um cinto de couro, e João Batista também. Olha, por falar em roupa de João Batista, eu não sei se essa roupa era confortável para aquele deserto, para aquele lugar quente, mas sem sombra de dúvida, se João Batista tivesse uma insider, seu trabalho profético seria um pouco menos árduo. Afinal, com a Tech T-shirt da Insider, você pode utilizar preto em dia de sol. Por conta da tecnologia de regulação térmica, você não fica assim esgoelado. Sabe assim, quando você usa preto no sol e tu sente até a tua pele meio queimar? Com a Insider, isso não acontece por conta da sua tecnologia. Galera, a camiseta da Insider, essa Tech T-shirt, tem muita tecnologia. As que eu mais gosto e que mais vejo vantagens, tá bom? Quero compartilhar com vocês, testemunho pessoal mesmo, de alguém que está usando muito a Insider. Primeira coisa que é o seguinte, ela tem uma tecnologia ali de antibacteriana, anti-odor. Eu consigo usar a mesma camiseta mais de uma vez. Até andando no sol, viajando e tal, e aguenta aqui o cheirinho nas axilas. Então, gosto demais. Então você acaba lavando menos, consequentemente, dura mais. Mas, Bibo, eu jamais usaria a mesma camiseta 2 vezes. Eu uso e já tenho que lavar. Pode lavar de boa, lava certinho, conforme as orientações da Insider. E, cara, não vai desbotar. Durabilidade dessa cor, do material, do tecido. Outra coisa que eu gosto demais da Insider, você põe lá para lavar, estendeu, ela vai secar rápido e você já pode pôr no guarda-roupa. Se quiser, pode pôr direto no corpo. Por quê? Porque ela desamassa no seu corpo, tá bom? A camiseta, ela até vai ter alguns frisos e tal, afinal ela foi ali lavada. E aí você põe no corpo e o próprio calor do seu corpo desamassa. Cara, para quem viaja, primeiro que ela ocupa pouco espaço na mala. E para quem viaja, isso é sensacional. E tem o lance de poder usar mais de uma vez também, porque ela tem essa regulação térmica. Cara, é uma camiseta cheia de tecnologia, o tecido levinho, macio. Então assim, durabilidade, não desbota com o tempo. Conforto por conta da regulação térmica, anti-odor, pois a tecnologia dela é desfavorável à proliferação das bactérias que causam o mau odor. Então, gente, garanto para vocês que vai ser um ótimo investimento você ter a sua Tech T-shirt. E olha só, você pode pegar o QR Code que tá aqui, tá em cima de mim, você já vai direto para Tech T-shirt com o meu link. Ao usar o meu cupom, você fortalece a marca Bibotalk, você fortalece a nossa relação com o patrocinador e, acima de tudo, você compra um ótimo produto com desconto de 12%.
Usa o meu link, o link tá aqui na descrição, está também no primeiro comentário fixado aqui no YouTube e você vai comprar a sua Tech T-shirt. Assim, eu tô falando da Tech T-shirt, que é o que eu mais tô usando, mas cara, tem cueca, tem meia, tem coisa pra mulheres, tá bom? Cara, tem muita coisa boa lá no site da Insider. Então, garanta já a sua Tech T-shirt. E pera, antes de acabar esse anúncio, sim, eu estou num cenário diferente, porque eu tô em Londres aqui, tivemos um encontro do Bibotalk, e é claro, gente, eu trouxe as minhas insiders para Londres e elas salvaram a pátria. Inclusive o senhor Cacau Marques, também usando insider, falou, mano, andei no sol e no calor e a insider, ó, tá aprovadíssima. Galera, sabe por que eu interrompi aqui esse anúncio, cenário novo? Porque enquanto eu estava em viagem, a insider aprovou uma coisa incrível, que é o quê? Se você não fez nenhuma compra na insider ainda, você vai usar o cupom Bibotalk, tá bom? Usa o cupom Bibotalk e você vai ter 18% de desconto na sua primeira compra na Insider. Aí, gente, eu não sei o que faço mais para vocês comprarem a Insider de vocês. 18% de desconto com o cupom Bibotalk, tá bom? Então, aproveita. O link tá aqui na descrição deste BTcast, tanto no nosso site como também no nosso YouTube. Ou, se você quiser, tá aparecendo o QR Code aqui do lado. Valeu, tá? Insider. Gente, ó, depois eu vou falar mais sobre ela e essa viagem. Foi incrível. Ele vestia peles de camelo e ele usava um cinto de couro. Então aqui a gente tem mais uma ligação entre esses dois personagens. Gente, muito legal tudo isso aí. Agora, uma pergunta bem básica. João Batista, esse nome aí, foi a gente que deu, as nossas traduções bíblicas, ele já era chamado assim pela galera? Como é que é esse nome, João, que a gente chama de João Batista, né? E aí, esse nome dele, essa construção do nome dele, ficou ligado com uma marca do ministério dele? Como é que a gente entende esse nome, João? Ou é João o Batista, ou é João Batista mesmo? Que a gente chama de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, como se fosse sobrenome. E aí? Para João Batista ficou parecendo que é um sobrenome, né? Mas na verdade é uma referência à atividade ministerial dele, né? Ele é conhecido como. Eu na verdade, prefiro a forma como fica em inglês, João o Batista, o batizador. O batizador. Que eu acho que fica. Isso, o batizador, que eu acho que fica mais claro essa referência, né? Ou o imersor, né? Ou o que, Vicky? Isso. O imersor. Isso, em inglês é immerser. Eu acho bem aí legal. Vocês querem arrumar confusão aí. Eu pensei, isso vai dar trabalho. Sem querer arrumar problemas com ninguém, tá? Não, é o nome dele, gente. É o nome dele. Tá? Quer dizer, não é o nome dele, né? É a maneira que ele é chamado. É a maneira como ele é conhecido. Muito bom. Mas é isso. Agora, pegando aqui o gancho da vestimenta, antes da gente passar para outras fontes e para falar algumas coisinhas aí sobre o João, eu queria falar do gafanhoto, né? Já que a Vicky falou dessa entrada. Boa. Uhum. Porque, gente, para nós é muito estranho a ideia do gafanhoto. Mas a gente tem que lembrar que não havia problema em comer gafanhotos, né? Lá em Levítico 11, 20, é permitido, né, comer gafanhoto, então ele não estaria fugindo da dieta, né, judaica, das leis de alimentares, enfim. Mas é claro que soa estranho para a gente. E aí tem uma curiosidade, que é a seguinte, né? Existe um evangelho, que na verdade são fragmentos de evangelhos judeus cristãos. Então, por exemplo, a gente tem o evangelho dos nazarenos, o evangelho dos hebreus, o evangelho dos ebionitas. E nesse evangelho dos ebionitas, que é citado por Epifânio de Salamina, eles modificam essa passagem, né, que fala que ele comia gafanhoto e mel silvestre, e eles trocam para bolos com mel. Até o James McGrath brinca que é como se ele comesse panquecas, né? O americano come muita panqueca com mel, né? E fica bem mais interessante, né? E, na verdade, é porque esse grupo, né, os ebionitas, que eram judeus cristãos lá do 2º século, eles aparentemente tinham hábitos mais vegetarianos. Então, eles provavelmente fazem essa modificação, né? E claro que eles consideram que a deles é a correta, né? Que Jesus, então, não comeria o gafanhoto, ele comeria, então, esses bolos doces com mel. Que seria bem interessante, né? Mas aqui é realmente só uma curiosidade para mostrar esse cristianismo plural
que existia, né? Como esses personagens foram sendo interpretados, né? E surgem esses evangelhos apócrifos. Muito bom. Então aqui é só uma curiosidade mesmo. Outra questão, Cíntia, é que os gafanhotos também, o Craig Kinner fala que eles eram um alimento, sim, de pessoas pobres, né? Então, não era uma coisa incomum essas pessoas comerem gafanhotos, que nem a Cíntia falou, Levíticos 11, inclusive, fala de diversos insetos que não podem ser consumidos. É muito esquisito, mas os gafanhotos podem, diversos tipos de gafanhoto, diz eles podem ser consumidos. Não tem até Eu aquela acho parte que- que. Não, gente, não tem aquela parte até que o João fala assim, ó, viscoso, mais gostoso? Bom, hoje em dia tem várias pessoas comendo gafanhoto também por aí. Tem gafanhoto coberto com chocolate, enfim. Tem, com certeza. Mas eu dispenso, não preciso ser tão bíblica assim. Gente, uma coisa importante, né? A gente falou aqui João o Batista e o batizador, o imersor, enfim. E isso tá ligado à ideia dele batizar, então, a galera, enfim. E essa prática de batizar é uma prática. João, como um profeta do Antigo Testamento, ele pega. O Antigo Testamento tem alguma prática batismal como essa de João, e é um batismo para arrependimento, né, galera? Se arrependo aqui para mostrar esse arrependimento, para ter esse arrependimento, enfim, vamos aqui batizar. Essa prática de João, que marca o ministério dele, vem da onde? Vem do Antigo Testamento? Vem de algum outro grupo religioso? É uma inovação de João, né, como alguém inspirado, né, e cheio do Espírito, traz então algo novo, uma revelação nova para o povo de Deus, já marcando aquilo que vai ser uma marca do cristianismo, enfim. Queria entender um pouquinho o batismo de João, o Batista. Então, desde a descoberta dos manuscritos do Mar Morto em Qumran, em 1947, os pesquisadores começaram a se perguntar se João Batista ele não teria sido um essênio, se ele não teria tido alguma ligação com os essênios, ou não sei, passado algum tempo com os essênios e sido um dissidente. E o que esse grupo de essênios? Eles são um movimento sectário, né, um grupo judeu sectário, ali do primeiro século. Então, eles são descritos por Flávio Joséfo, por Plínio o Velho, também por Filo. E existiam essênios que eram celibatários, apenas homens, existiam aqueles que viviam em cidades. A gente também tem o grupo em Qumran, inclusive. E nesses manuscritos do Mar Morto, então, foram descobertos 2 documentos importantes, que justamente o pessoal vê várias práticas descritas nesses documentos com semelhanças em relação a João Batista. Esses documentos se chamam Documentos de Damasco e a Regra da Comunidade. Eles justamente indicam práticas ascéticas ou as práticas comunitárias que esses essênios viviam, mas lembrando que existiam diferentes grupos de essênios, né? A gente vê que eles têm práticas diferentes um do outro. E por que a conexão com João Batista? Primeiro que os essênios eles se consideravam os herdeiros legítimos do judaísmo, eles se viam como os filhos da luz, enquanto os de fora eram os filhos das trevas. Os diferentões, E ainda somos tem diferentões. A gente não se mistura. Exatamente. A gente não se mistura com essa gentalha. Exatamente, tem a questão também da questão de seita mesmo, né? Da questão deles serem um grupo separado, num sentido de seita mesmo. Outra questão interessante é que eles utilizam Isaías 43, a voz que clama no deserto, prepare um caminho para o Senhor. Eles utilizavam esse texto também e aplicavam esse texto a si mesmos. E esse mesmo texto de Isaías, ele é aplicado a João, ele é atribuído ali para se falar de João nos 4 evangelhos que nós temos. Então as pessoas viram, opa, existe aí uma importante semelhança no uso desse texto de Isaías entre João e entre os essênios. Então existe a questão da vida retirada, existe a questão desse texto de Isaías. A gente sabe também que os grupos de essênios, eles tinham práticas ascéticas, assim como João, e eles também tinham a questão da pureza ritual e da imersão. Então as pessoas pensaram, né, opa, tudo a ver, será que João, na verdade, ele não fez parte de um grupo de essênia, ele era um dissidente? Mas, na verdade, essa é uma teoria bastante fraca, embora tenham pessoas que sim, que seriamente consideram essa possibilidade, especialmente porque os essênios tinham essa identidade comunitária, eles viviam em comunidade, seja casados ou celibatários, e João não, ele tinha esse aspecto solitário, bem de profeta, de
andar e caminhar, e ele chama o povo também a uma mudança de vida, mas é diferente dos grupos de essênios que se fechavam em si e criavam essas comunidades, né? Então essas são algumas das questões. A gente não me parece que João quisesse fundar uma seita. E outra questão tem justamente a ver com a passagem de Isaías, a voz que clama no deserto. É interessante que os evangelhos eles vão utilizar ali a Septuaginta e falar que a voz de alguém que está no deserto, ela clama preparando um caminho para o Senhor. Enquanto os essênios eles entendiam que era para se preparar um caminho no deserto. Então é uma espécie de ideia diferente do que a frase significa, de acordo com a pontuação que a gente coloca hoje. Os essênios entendiam que eles deviam preparar o caminho no deserto. Por isso que existia esse grupo, então, no deserto. Mas esse lance no original ali, eu não lembro como é que tá no original, na minha Stuttgartensia, mas tem essa discussão, não tem? Tem, o texto massorético ele deixa em aberto nessa questão, né? Então a Septuaginta coloca de uma maneira e depois Qumran ali, um dos manuscritos vai utilizar de outra maneira. Porque é voz que clama no deserto preparai um caminho para o Senhor, né? Tipo, é uma possibilidade bem forte essa, né? No deserto preparai. Tem essa ambiguidade, mas exato. Nos evangelhos ali nos manuscritos do Mar Morto são usados de maneiras diferentes. Então tem essa questão, João não queria fundar uma seita, o versículo é de uma maneira diferente. E ainda então, Bíblia conectando agora com a questão da imersão. A imersão ou a limpeza de purificação, essa questão do ritual não era uma exclusividade dos essênios, né? A gente era uma preocupação, inclusive, uma preocupação de saúde pública, né? De tomar banho. Tá, então um apanhado geral aqui é essa ideia de que tem uma ligação, né, com o texto de Isaías, uma ligação com a comunidade ali dos essênios, ainda que não fosse, ainda que tem pontos de contato, tem vários outros pontos que não são de contato e tal. Então, meio que João Batista, então é como se algo novo tivesse vindo com João Batista, ou seja, ele até pode ter uma influência, mas faz a sua própria interpretação e começa... E, assim, um detalhe, né, galera? Ele era um cara famoso. Porque ele arrasta uma galerinha ali pro Rio Jordão, não é? O Rio Jordão? Exato. Tipo assim... Tinha uma multidão que ia até João, e a gente pensa assim no povo de uma forma geral, mas a gente também vê João interagindo com outros grupos, então líderes religiosos, né? As pessoas estavam ali de olho no ministério de João, ele estava realmente fazendo a diferença ali. Sobre a questão do batismo, vale a pena lembrar que a gente fala a respeito do batismo num outro BTcast, que é o do batismo na igreja primitiva, porque o batismo de João, ele acaba sendo conectado ali realmente com o início do ministério de Jesus, então ele é um evento importante, né, e como a Vicky já falou, essa ideia de banhos, de abluções, ela não é uma invenção do João Batista, embora hajam existam diferenças aí, né, do batismo de João, que era um batismo para arrependimento, que não era um banho auto-administrado, né? Era isso um é batismo muito legal. Isso é muito legal, a ideia de um batizador, aí daí vem ele batiza outros, diferente da imersão, outros, né? Pessoa, então assim, existe... Exato, então existem diferenças importantes, e essa questão do batismo de Jesus, ela é uma questão um tanto polêmica, né, que gera um certo desconforto, né, porque se o batismo de João é um batismo de arrependimento, né, um batismo para purificação de pecados, por que Jesus foi lá e se batizou? E essa não é uma indagação nova, é uma indagação bem antiga, tanto que tem até, eu falei, né, do evangelho dos Ebionitas, o evangelho dos Nazarenos, que é esse outro evangelho apócrifo, tem um texto até que eles lidam com esse desconforto, e eles colocam uma passagem na qual Jesus, como se fossem os irmãos, e a mãe de Jesus chegando para ele e fala, olha, você tem que ir lá se batizar com João, e Jesus vai dizer, mas para que eu vou me batizar se eu não tenho pecado nenhum? Então percebe que isso já estava no imaginário desde os primeiros cristãos, e desde aquela época já se tenta explicar isso. Quem tenta dar uma explicação para a gente, de fato, é Mateus,
que ele vai dizer, né, que Jesus ele está se batizando para cumprir toda a justiça, né? Então a ideia, né, de realmente do cumprimento profético, das promessas de Deus, da chegada do reino. Então a gente tem essa explicação no Evangelho de Mateus, mas esse é um assunto que gera muitas dúvidas e, de modo geral, a gente pode dizer que o batismo de Jesus, né, isso aqui acaba sendo até uma repetição daquilo que a gente já falou, ele marca, de fato, o início do ministério de Jesus. Ali você tem uma manifestação, né, da Trindade, né, uma epifania da Trindade ali, a presença do Espírito, o Pai declarando, tu és meu filho. Então é uma cena muito importante, realmente. E também, normalmente, as explicações, né, teológicas que a gente tem para esse evento, para esse fato, é o fato de Jesus estar se identificando com o seu povo, né? A identificação, ele realmente não tinha pecado, mas ele está se identificando com o seu povo, e nesse sentido, ele se submete ao batismo de João. Então, justamente é tão contraintuitivo esse batismo de Jesus por João, que se você pegar os acadêmicos mais críticos, eles vão dizer que é um fato inegável, porque é uma coisa bastante contraintuitiva Jesus ter sido batizado por João. Até Bultmann, ele não contesta esse fato. Muito bom. Põe na tela aí, Jenny, por gentileza. Ó, é o BTcast 544. Tá aí na tela. E o link para você ouvir esse episódio tá aqui na descrição deste BTcast sobre João Batista em bibotalk.com e também no nosso canal no YouTube. Lembrando que agora esse BTcast tem imagem. Se você quiser ver essa conversa, vai no nosso canal no YouTube. Ah, é porque vocês não colocam imagem no Spotify? Eu me recuso a colocar imagem no Spotify. Spotify é áudio. Para com isso, Spotify, de querer virar negócio de vídeo também, tá bom? É áudio aqui. E imagem é no YouTube, beleza? É nóis. Agora, gente, aqui no Off Topic, vocês me trouxeram um babado. Isso aqui pra mim é realmente aquela, assim, choquei da Palestina. Entende? Não, é que vocês trouxeram ali uma informação pra mim aqui, desse lance que Jesus, ele batizava paralelo a João Batista. Que rolê que é esse? Eu quero entender um pouco isso aí, porque na minha cabeça, Jesus, ele adapta ao batismo de João Batista, agora que fazia paralelo e tal. Explica um pouquinho pra nós aí esse babado fortíssimo. É que assim, o Evangelho de João, ele aluga vários triplex na nossa cabeça, né, gente? Então, faz Era uma parte. concorrência. Concorrente. Vamos dar para o novo convertido ler o Evangelho de João, que é fácil, né, meu amigo? Vai por Marcos, querido, vai por Marcos, vai por Marcos. Deixa João lá para nós. Para nós não, né? Pros teólogos, deixa João para lá, vai. Lá, leia, né? Uma hora, leia João, mas começa com Marcos pro novo convertido, beleza? Vamos combinar aqui. Mas e aí, gente? Que papo é esse que Jesus batizava paralelo a João Batista antes? Não entendi esse rolê. Vamos lá. E o que tem a ver João com João, o evangelista, com esse rolê todo aí? Então, são dois textos, na verdade. Em João 3:22, a gente lê o seguinte, eu vou ler na NVI 2003. Depois disso, Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judeia, onde passou algum tempo com eles e batizava. João também estava batizando em Enom. Então, a gente tem dois batismos se dando paralelamente. Jesus e seus discípulos batizando e João com seus discípulos também batizando e diz que o povo vinha até ele. E até depois João fala com seus discípulos e diz assim para os seus discípulos, eu não sou o Cristo, eu sou aquela coisa, o amigo do noivo. Enfim, de novo ele aponta para Jesus e diz que não é sobre ele, é sobre Jesus. Mas a gente tem ali os dois grupos batizando paralelamente. Cara, é muito maluco. Tá, isso aí realmente passa batido, né, um texto como esse. E aí até vocês falaram no... Mas tem um texto mais interessante. Meu Deus do céu, vai. Fica mais interessante a conversa. Manda. Porque quando no capítulo 4 de João, no versículo 1, diz assim, que quando Jesus ficou sabendo que os fariseus ouviram falar que ele estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, aí vai entrar uma observação. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Então, assim, realmente é um fato polêmico, é babado, gente, porque João, ele coloca depois uma observação dizendo que, olha, se bem que não era Jesus que estava batizando e tal. Então fica realmente
É Uhum. complicado da gente entender, até porque essa é uma particularidade do Evangelho de João, uma vez que aqui ele apresenta esses ministérios acontecendo de forma simultânea, mas nos sinóticos a gente vê o ministério de Jesus começando após a prisão de João Batista. Então, essa é uma diferença entre tantas outras diferenças que a gente percebe aí na narrativa do Evangelho de João. Mas é algo bem interessante. Nos faltam muitas informações, a verdade é essa, até na construção cronológica dos fatos e entender também, porque a gente tem as informações basicamente dos evangelistas e talvez Uhum. Joséfo e tal, que talvez Isso. amplie algumas coisas. Mas um dado muito importante, quando a gente lê, por exemplo, em Atos, se eu não me engano, Atos 8, que é uma galera que tá lá e eles só tinham o batismo de João, né? Então você percebe que essa comunidade em torno de João Batista virou mesmo, parece que um grupo, né, sectário, uma seita, né? Eu uso a palavra seita aqui no sentido de separado, assim como o cristianismo é uma seita do judaísmo. No sentido de que prevaleceu por décadas, né? Ou existe até hoje seguidores de João Batista, meu Deus. E Calma, a aí? gente vai falar, a gente vai chegar lá. Ixi, meu Deus do céu. O que era pra ser um episódio simples sobre João, tá virando babado forte. Mas é legal essa ideia, né? Porque, igual isso que vocês acabaram de ler, mano, tinha uma galera batizando de um lado, galera batizando, tipo, ou seja, comunidades, mas que eram próximas, mas que tinham uma teologia um pouco diferente. Mano, porque João não batizava em nome de Jesus, né? E o batismo de Jesus já dizia sem seu nome. Então, Biba, eu não diria que João fez exatamente um grupo sectário, como a gente, por exemplo, pensa dos essênios. Se a gente pegar ele ensinando em Lucas 3, por exemplo, ele vai falar, Lucas 3,12. Alguns publicanos também vieram para serem batizados. Eles perguntaram, mestre, o que devemos fazer? Interessante que eles chamam João de mestre. Então, geralmente os evangelhos eles focam nessa dimensão profética, mas João ele também era mestre, ele é tratado como mestre e ele tinha discípulos. Então esses publicanos perguntam, mestre, o que devemos fazer? E ele respondeu, não cobrem nada além do que lhes foi estipulado. Então ele não fala, abandonem tudo que vocês fazem e vamos viver juntos. Não. Na vida de vocês são publicanos, não cobrem além do que foi estipulado. A mensagem de João, ela é conectada com a mensagem do Deus do Antigo Testamento, não há essa ruptura, ele não está pregando uma coisa nova, né? Exato, ele anuncia o arrependimento e justamente essa purificação, essa mudança de vida, esse mostrar frutos de arrependimento. E aqui eu quero só completar com duas curiosidades também, né? Porque eu falo, João Batista é muito mais profundo do que aquilo que a gente normalmente pensa. Mas lá em Lucas capítulo 11, os discípulos pedem para Jesus, ensina-nos a orar, assim como João ensinou seus discípulos. Olha Então, esse aí. lado, né, dele Aham, ter aham. discípulos, né, é muito interessante. Quando a gente olha lá no início do Evangelho de João, a gente vê que alguns dos discípulos de João se tornam discípulos de Jesus. André é um, com certeza, né? Exato, então Alguns Jesus pegou, ele pegou um será que ele discípulo de roubou? João. Percebe como. E olha só como se expande esse ministério de João, porque lá em Atos 19 tem gente lá em Éfeso que só tinha o batismo de João. Então, Nossa, quer mas dizer, essa cena é o estranha, negócio se Cíntia. expandiu, gente. Lucas também, gente, deixa vários triplex na nossa cabeça. Então, essa cena não é a que Paulo, eles só tinham um batismo de João e Paulo batiza eles de novo? Essa cena, não Exato. é? Nossa, Exato. Isso é super Pois é. complexo, a gente não vai discutir aqui, mas é só para mostrar que João realmente é um personagem com várias coisas interessantes. Várias coisas. O Bibo falou também que João, ele era muito famoso e atraía multidões, e inclusive quem fala isso é o próprio Flávio Joséfo, nas Antiguidades Judaicas. Então ele vai comentar, a gente sabe que no ano 37 depois de Cristo, que o Herodes Antipas, o sogro dele era o rei Nabateu Aretas IV, e Herodes ia se separar então da sua esposa, que era filha do Aretas, e eles acabam então entrando em conflito, tendo uma guerra, e o Herodes então ele é massacrado, ele tem uma derrota bem vergonhosa. E o que o Flávio Joséfo ele fala sobre isso? Ele diz que muitos judeus diziam que aquela derrota que Herodes sofrera era castigo divino
porque Herodes tinha matado João, conhecido como João o Imersor, né? E Josefa então descreve que João ele era um bom homem, que ele exortava os judeus a praticarem a virtude, a justiça, a se reunirem para a imersão, e que na verdade Herodes fez isso porque ele ficou com medo da grande influência que João tinha. Ficou com medo do crescimento dessa influência e dessa persuasão de João sobre o povo. Então, para vocês terem uma ideia da fama e de como João, o Imersor, era conhecido. Aliás, até assim, em termos biográficos sobre a morte de João, o Herodes mesmo não queria. O Herodes que matou João, né? Que mandou decapitar, certo? Ele não queria decapitar João, é mais porque ele faz uma promessa pra filha da nova mulher dele, porque ele era preso, né? João vai lá e cutuca, mano, seu casamento aí tá tudo errado, não pode. O bicho vai querer ser profeta, falar contra o cara que... O Herodes era o quê ali da região? O tetrarca, não? O cara que cuidava ali, né, junto com o Império Romano, cuidava daqueles rolês ali, né? Então, o João cutuca ele, né, cutuca a moralidade dele, só que ele prende João. Só que ele faz uma promessa pra filha da mulher lá, que eu esqueci o nome, e Herodias. ela fala assim, Herodias, eu quero a cabeça então. Ah, já que eu posso pedir o que eu quiser? Olha aí, gente, não faça promessas bêbado, beleza? Não tá ruim. E aí ele, eu quero a cabeça de João Batista. Pronto, aí João perde a cabeça. É terrível isso daí. Mas enfim, então pra tu ver, né, como o cara realmente tinha fama e o Josefa escreve sobre ele, isso é muito legal, né? É interessante nessa cena, Bibo, que isso ali nos sinóticos, agora eu não lembro exatamente, mas eu acho que é realmente nos 3 sinóticos, que quando Herodes ouve falar a respeito de Jesus, ele pensa que é João Batista ressurreto. Ele fica assim, nossa, será que João Batista voltou pra me assombrar? Pra gente ter uma ideia. Caraca, olha só. É. Da hora, muito da hora, muito da hora. E isso também é interessante para mostrar como muitas vezes se confundia o ministério de João Batista e de Jesus. Exatamente. Uhum. Isso também é bem interessante. Porque até eles tinham uma proximidade, e de fato, quando eu falo que era uma seita, acho que eu me expressei bem mal mesmo, e foi legal tu ter me corrigido, Vicky, porque tinha essa correspondência, né? Ainda que tivessem coisas distintas, mas tinha muita correspondência. Sim. E há também um desejo em João, em querer saber, cara, mas tu é o Messias mesmo, velho? Porque ele tá preso, né? E aí Jesus manda, vai lá pra João avisar o que tá rolando aí. Vai lá avisar pra João o que tá rolando. E aí João na prisão fala, bom, beleza, acho que eu fiz o meu papel, o Messias tá aí, agora tô de boa na prisão aqui, né, mano? Porque, então tinha essa correspondência, né? Tipo, por mais que... É que quando eu digo que é grupo separado, porque é isso, né? Tem, mesmo depois da morte de Jesus e a ascensão de Jesus, tem uma galera aí andando falando de João, né? E meio que levando pra frente a mensagem de João. Não como um cara que ressuscitou e tal, diferente da mensagem dos apóstolos de Cristo, mas é como se João tivesse também os seus apóstolos, né? Pra fazer um trocadilho aqui. E essa questão até da pergunta de João Batista é muito interessante, porque talvez ela mostre pra gente que João Batista tinha as suas expectativas messiânicas, Exato. né? Ele era um profeta que ele estava, um profeta de crise, Uhum. uma crise política, uma crise ética, uma crise religiosa. Ele é um profeta apocalíptico nesse sentido, né? O reino de Deus está chegando, o julgamento de Deus está chegando, e talvez ele tivesse realmente essa dúvida ao ver o ministério de Jesus, que era um ministério de cura, de misericórdia, e tanto que Jesus ele responde se baseando em Isaías, né, na restauração proposta lá em Isaías 35, Isaías 61, a ideia dos cegos enxergarem, dos coxos andarem, né, da libertação dos oprimidos, então ele mostra essa face que também é uma face do Messias. E talvez mostrasse que João talvez tivesse uma outra expectativa. A gente sabe que essa questão das expectativas messiânicas é um pouco complexa, né? Bom, depois de tanta polêmica, de tanta curiosidade, né? Como eu disse, João Batista é uma figura muito interessante. Vale a pena a gente lembrar, então, do ministério de João Batista, né? João Batista, ele é uma voz profética, ele é o batizador, ele é aquele que aponta para Jesus, né? Isso fica realmente muito claro, especialmente no Evangelho de João, né? Que ele é aquele que vai apontar para Jesus, que vai dizer, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo,
ele vai dizer, né, que ele cresça e que eu diminua. Então a gente percebe, né, essa questão do ministério realmente de João de preparar o caminho. Né, até a Vicky comentou o paralelo com Isaías, ele se vê, ele enxerga o seu ministério como aquele que prepara o caminho para aquele que é muito maior do que ele, e essa pessoa, essa figura é Jesus. E eu acho que isso é o que traz a lição e talvez a aplicação de João Batista para os nossos dias. E aqui eu quero ler o bom velhinho, o N.T. Wright, que ele vai dizer o seguinte, né, sobre isso, né, que a respeito, né, dessa figura de João Batista, ele diz que a forma como todos os pregadores cristãos são chamados a ter essa mesma atitude que ele tinha, porque, como Batista nos apresenta, né, ele é apenas a voz. Então, essa humildade de João Batista é algo que realmente nos inspira, né, ministerialmente falando, né, de sermos aqueles que apontam para aquele que é muito maior, né, que é Jesus, que é o nosso Deus, que é o nosso Salvador. Então, essa humildade, e acho que algo que também nos inspira muito é a questão de João Batista ser essa voz profética na geração dele, e acho que isso é algo que a igreja precisa muito também. E não tinha medo, né? O fato dele falar, né, ali contra Herodes, ele sabia que ele podia ser preso, até mesmo morto. Contra Herodes, contra os fariseus, contra os soldados, ele não tinha realmente medo, né, de falar com as pessoas, de trazer essa ética, né? A questão que ele rompe com o templo, né? Ele poderia ter sido ali a questão do pai, até por ser uma questão familiar, e ele rompe e vai ver uma vida completamente simples. Caramba! Isso é uma outra curiosidade, tá? Ele não segue a linhagem sacerdotal dos pais, ele vai para um outro ministério. Embora alguns estudiosos tentem encontrar traços de um ministério sacerdotal em João, de qualquer forma, é um sacerdócio que rompe com o templo. Então, é muito interessante, sendo o pai dele o sacerdote. Porque no templo não tinha o lance de ritual de purificação no próprio templo lá, mas não sei se, acho que não era pro povo, né? Não sei como é que, se tinha algum rito de purificação no templo, agora não me lembro, assim. Depois eu pego o Atlas do André Heinck lá. Mas, cara, sem sombra de dúvida, há um rompimento muito forte com o templo. Exatamente. Porque ele não é uma figura ligada ao templo, ele é ligado ao deserto, ao rio, né, mano, e é verdade, o pai dele era um sacerdote, o pai dele é o cara que duvida da gravidez, fica mudo. Exatamente, Zacarias. Nossa, velho. Tem as questões simbólicas também dele se retirar para o deserto, e aí você lembra do povo que passou pelo deserto, qual é a origem desse povo que teve o êxodo, a questão do batismo no Jordão, você tem um povo que atravessou o Jordão. Então são muitos símbolos e muitas figuras juntas em João. Ou seja, pro novo povo que Deus está libertando para ser do seu arauto e tal. Exato. Muito legal mesmo. Mas, gente, para finalizar, eu fiz uma pergunta ali em algum momento sobre seguidores de João Batista ainda hoje. E a Cíntia, calma, a gente vai chegar lá. Eu achei que a resposta era não. Pronto, não. Mas pelo jeito tem alguma coisa aí escondida, minha vida. Mas agora, por favor, elucidem-me, porque agora eu fiquei curioso. Esse é o episódio das curiosidades, né? A gente viu que João Batista é pra lá de interessante. E existe um grupo chamado de Mandeanos, que são o último grupo gnóstico antigo que sobreviveu continuamente até os dias de hoje. E eles têm ali os seus próprios escritos, eles são originalmente da região do Iraque e do Irã, embora já tenha havido uma diáspora, então existam mandeanos em outros lugares também, mas eles têm João Batista como um grande profeta, um grande mestre espiritual, e eles têm inclusive um livro, né, de João Batista, o livro de João Batista dos Mandeanos, onde ele traz ali algumas histórias e alguns escritos que eles atribuem a João Batista. Então, João Batista ainda é famoso para essa galera. Mas assim, é uma galera que ainda hoje, assim, 2024, existe uma... Mas é uma comunidade religiosa com liturgia em torno de João Batista? E eles batizam também, então eles têm rituais de batismo. Então João Batista é uma figura muito importante para eles, e uma das literaturas mais importantes deles é o livro de João Batista. Caramba, sensacional, olha isso. Só que aí eles trazem essa pegada agnóstica, então aqui uma diferença interessante. A gente falou um pouquinho da morte de João Batista. Eles vão dizer que João Batista ele foi que ele não morreu, né? Ele foi levado por um mensageiro celestial. Então é um tipo Elias, agnóstico.
É a mensagem típica gnóstica, né? Mas é interessante saber que tem um grupo que pensa Legal. com tanta consideração sobre João Legal. Batista, né? E pra finalizar, esse lance da festa de São João aí, que a galera fala que crente não pode ir, mas que na verdade tem origem, tem alguma ligação com João Batista ou nada a ver? Bibo, olha, vocês podem rir de mim, tá? Porque eu rio de mim também. Eu vim de um lugar tão secularizado, com uma presença tão não católica, que eu fui descobrir só adulta que a festa de São João não era do apóstolo João. Eu não sabia que São João era por causa de João Batista, o parente de Jesus, o Batista. Olha, mas qual que é a ligação disso aí? Eu também não sei. Que ligação que é essa? O dia que eles colocam tem a ver, primeiro, tem a ver por causa do Natal, se a gente pegar ali um Natal em dezembro, e lendo então o Evangelho de Lucas, a gente descobre, assim, pode se dar a entender, não é 100% certo, mas é uma interpretação do que está ali. A Isabel, então, ela fica grávida, ela fica 5 meses em casa, e depois diz que no 6º mês, então, a Maria recebe aí a visita do anjo Gabriel. Então se entende que João foi fecundado 6 meses antes de Jesus, que eles teriam aí 6 meses de diferença. Então você faz essa conta, Natal em dezembro, então você fica aí com o dia de São João em junho, 24 de junho. Caraca, olha aí. Poxa, eu tinha que ter Isso é lançado esse bem episódio. antigo, né? Os pais da igreja Agostinho já falava, isso não é uma invenção moderna, não. Galera, que sensacional. Olha só, eu não sabia que dava pra falar tanta coisa sobre o João Batista. Isso porque as meninas leram várias coisas. Eu falei, não, meninas, nem precisa trazer isso aí, porque livros e mais livros. E a Cíntia comprou até livro, a galera aí. A Vicky foi lá na biblioteca da faculdade, pegou um monte de coisa, enfim. Ou se tudo usa esse perlego aí. Mas, meninas, alguma dica de leitura pra... Pô, eu quero saber um pouquinho mais, eu quero caminhar um pouco mais aí nesse conteúdo que vocês trouxeram. Quais foram as fontes de vocês e tal? O que vocês daria pra indicar aí pra galera? Nossa, em português é muito difícil, realmente. Em inglês Sempre a gente começa tem... assim, né? Porque, gente, por favor, editoras, por favor, tragam livros. Como eu falei, esse ano está lançando 2 grandes livros sobre João Batista. E a gente tem vários livros lá fora. Infelizmente, a gente não tem livros sobre João Batista especificamente aqui. Tem um da Loyola, mas é uma abordagem mais sociológica a respeito de João Batista e de Jesus. Mas, assim... É muito difícil mesmo, então acaba sobrando para a gente olhar os evangelhos, comentários bíblicos. Eu não me lembro realmente de nenhum texto em português que vai abordar essa questão do João Batista. Mas, ó, Cíntia, mostra aí o livro que tu colocou no Stories, que eu acho que pode dar uma dimensão legal pra galera e tal, além de comentários bíblicos, enfim, dicionários bíblicos também tem sobre João. Mas esse aí eu acho que pode ser uma leitura interessante. O que é que você comprou lá e deu uma estudada também? Tem esse aqui da Loyola. Tá? O título é O Batista e Jesus, 2 movimentos judaicos no tempo da crise. Então é uma análise mais sociológica do movimento, mais do que uma análise teológica, mas traz algumas informações bem interessantes também. Legal. É isso, gente. Estou aqui com a Vicky e com a Cíntia e a gente trouxe um pouquinho da vida e da obra de João Batista para vocês. Espero que tenha edificado a vida de vocês e que a gente aprenda um pouco aí com essa figura tão importante que, acima de tudo, apontava para o Cristo. Obrigado, Vicky, pela tua presença aqui, mesmo numa semana tão conturbada aí na sua vida acadêmica. Tamo junto. Obrigado pelo esforço aí. Eu tava com saudade de participar e realmente tá muito difícil. Sabem como é graduação? Semestre passando por cima da gente, mas fiquei muito feliz pelo convite e também por pesquisar essa figura maluca que é João Batista. Obrigada pela ideia, Cíntia, foi muito legal. Muito boa. Aliás, a Vicky, pra quem não sabe, galera, é autora, né, do livro Mulher Pode Ser Pastora, e a Vicky traz uma defesa bem legal ali do igualitarismo, vou usar essa nomenclatura aqui pra você entender do que a gente tá falando, e é muito legal, tá bom? É da coleção Teologia para Todos. Vou colocar o link aqui na descrição deste BTcast pra você ter uma boa literatura que defende aí o pastorado feminino, e é legal, e você ajuda também a Vicky aí com os royalties, que chega em setembro, hein, Vicky? Olha aí, Me em ajudem setembro a tem pagar mais... o meu seminário e temas leves, né? A Cíntia também Exato. adora temas leves, graças a Deus. Exatamente, exatamente. E Cíntia, obrigado pela tua presença aqui mais uma vez, e fique sempre livre para trazer mais ideias aqui para o BTcast. Eu que agradeço, gente.
E tamo junto. E quem quer a Cíntia na coleção Teologia para Todos, comenta aí, tal. Queremos a Cíntia na coleção Teologia. Não se Pelo preocupe amor de se você... Deus. Se você não sabe como é que se escreve o nome da Cíntia, escreve aí que a gente sabe que é dela que você tá falando. Tá? Que a mãe dela foi no cartório, ou o pai, ou a tia, ou a avó, não sei, e botou um monte de TH, Y e tal. Não, gente, é o jeito certo, mas esses dias eu fui humilhada, escreveram meu nome de um jeito. Mas eu já tô acostumada. Só escreve Cíntia que tá bom. E tá tudo certo. É isso, galera. Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui. Voltamos na semana que vem, se Deus quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Ô, Cíntia, mas mostra aí, por gentileza. Não, baixa, senão o pessoal vai ver que é... Isso. Sorry. Vamos lá. Para de rir, Gipa, pessoal. É tudo sério isso aqui. Vamos lá. Tá. Não, peraí. Tu sabe o nome... Peraí, Cíntia, peraí. Tu sabe o nome de cor, Cíntia? Senão a Jenny põe na tela mesmo. Não sei. Ah, tá. Nossa, que quadro é aquele da Cíntia ali? É João chorando os fogo? O que é aquilo? Cara, é o... é do Bispo Eric. Ah, sei. Tá, vamos voltar aqui. Vou voltar essa parte A aqui. Cíntia tá super Volta. anglicana agora. É verdade. Ai, gente, Ela tá agora eu tô nojo, me anglicanizando. aguente. Rodou uma... Peraí, aí a Jenny agora subiu a musiquinha, desceu a musiquinha, entrou a Vicky, vai lá. Inclusive, isso é tão, assim... Só um pouquinho. Pode tomar água, tá, Cíntia? Não tem Ah, problema. então tá. Eu tô aqui passando mal já. Meu Deus, socorro! Meu Deus, eu tenho muita sede. Tá cheio de curiosidades, né? A gente Olha não aí. tá falando Sim, nada de gente, tudo. o nome é muito divertido. Vocês têm que Gente. acreditar em mim. Eu amei estudar João. Ai, ai.